Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje eu vou estar lendo o relatório gerencial do VGHF11, fundo gerido pela Valora. Então, como de costume, eu venho aqui no objetivo do fundo para ver se as coisas que eles estão fazendo está alinhado com o objetivo desse fundo, né? Então vamos lá. O fundo tem como objetivo o investimento em ativos alvos, ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, participações em SPS imobiliária, cota de FIP imobiliário, cotas de FIA imobiliária, CEPAC, cotas de FIIs, CRIs, cotas de FIDIC imobiliário, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas e outros títulos imobiliários. Ou seja, por aqui a gente percebe que é um fundo somente de papel, porém com várias estratégias do segmento imobiliário. Público-alvo, investidores em gerais, porque para quem não sabe, existem fundos imobiliários que são só para investidores qualificados, ou seja, para aqueles investidores que têm mais de R$ 1 milhão investidos, como o Canip da Quineia, por exemplo, que é um fundo, falam que é o mais seguro da bolsa, né? Eu nunca parei para analisar ele ainda, porque como é só para investidor qualificado, para mim não faz sentido, né? Tá analisando esse fundo por hora. Então aqui mostra a divulgação dos últimos rendimentos, tal, a DataX, quando que ele paga, o IPO. E aqui, né, tá o comentário do gestor. Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito grande, né? Porém, uma coisa que eu gostaria de estar lendo é isso aqui. Eventos subsequentes. No início do mês de julho, o CRI Guaicurus, que representa 0,7% do PL do fundo e tem como devedoras duas SPS e garantidora a incorporadora Arquiplan, não pagou a parcela de juros, ficando inadimplente. Esse CRI conta com alienação fiduciária já registrada de 2 terrenos na cidade de São Paulo, com um valor de avaliação que representa 137% do valor da dívida, ou seja, esse CRI Guaicurus representa 0,7% do PL do VGHF11, o que é uma porcentagem muito pouca, né, galera? E aí ele tem duas SPS, porém a garantia dele equivale 137 vezes mais do que a própria dívida, né? O que é muito bom, eu acredito que isso vai acabar, ele vai acabar pagando, vai ficando adimplente novamente, né? Porque não faz sentido, por exemplo, eu te emprestar R$ 1 e a sua garantia for de R$ 137. É muita coisa, dá muita diferença. Então é 137% do valor da dívida. Então é muito maior a garantia do que a dívida. Então compensa mais pagar a dívida do que o VGHF executar a garantia, né? Então, sabido disso, aqui já mostra um calote no fundo, né? E galera, agora eu vou explicar o porquê eu não gosto muito da Valora, tá? Óbvio, a carteira dela, a gente não tem o que falar, né? É totalmente diversificada, a gente pode ver aqui pelo PL, o máximo da porcentagem que tem é de 3,20%, que é um fundo do segmento de escritório e é o próprio fundo da Valora, o VGRI. Ou seja, o que a Valora fez? Mostrando esse conflito de interesse. Pegou o dinheiro dos cotistas do VGHF11 e ancorou o IPO do VGRI. Isso fez com que a cota despencasse e tal. Poxa, mas como eles fazem isso? Ancorar um fundo no seu IPO de segmento de escritório, que vem muito mal das pernas. Isso que eu não entendo. A gestão é pro cotista ou para o fundo mesmo, pro próprio. A gestão trabalha para a gestão mesmo ou pro fundo? Pro fundo não, perdão, pros cotistas. É uma coisa que eu fiquei bem confuso e acabei eu mesmo saindo desse fundo. Aqui os vencimentos.
a duration, né, que mostra anos e meses, de quanto tempo falta para acabar cada CRI, né? Indexador, ele tem dois tipos, IPCA e o CDI, né? Dá para ver que a carteira dele é bem extensa, né? Aqui bem extensa a carteira dele. Aqui são alguns FDICs que ele tem na carteira, né? São 5, 4 residencial e 1 home equity. Aqui a quantidade, a porcentagem e tal, dá pra ver que é uma porcentagem também bem pequena, né? E aqui são os ativos, né, dos CRIs. Aqui mostra, né? Foi o último que ele emitiu, foi esse VGRI e tal. Mostra o valor e tudo. Um pouco mais abaixo tem a carteira de fundos imobiliários, né, que ele possui no seu portfólio. Então a gente consegue estar analisando aqui quanto ele tem em cada fundo imobiliário, o segmento e o fundo imobiliário de fato, né, galera? Então é bom a gente também estar prestando atenção bastante nisso, porque tanto o FOF quanto os hedge funds, a gente tem que escolher os melhores, né? Como a gente escolhe os melhores? Aquele que investe nos bons fundos imobiliários, não precisa investir num fundo imobiliário top. Só que se investe em fundo imobiliário bagaceira, já é ruim. No caso, eles têm muito fundo da Vinci. Eu já fico meio com o pé atrás, né? Com o fundo da Vinci, quem me conhece sabe que eu não gosto nem da gestão da Vinci e nem da Capitânia, que é o que eles têm aqui no seu portfólio. Então, eu prefiro já ficar de fora só por esses motivos que eu acabei de citar. Tá, galera? Então aqui a carteira de ações, né? Então podemos ver que ele tem dois tipos de segmento, um segmento de shopping e outro segmento de escritório, isso em ações. Beleza, galera? Aqui são as SPs dele, todas em residenciais. Porém, o que eu acho nesse fundo é que ele é muito obscuro. É 100% hashtag confia na gestão. O que está dentro dessa SPE? O fundo podia abrir para a gente ver. Não é assim, hashtag 100% confia na gestão. Até porque é nosso dinheiro, né, galera? Aqui é a rentabilidade, né, com rafting sem o mesmo, tanto do IPCA quanto do CDI. Aqui é a DRE dele, né? O fundo distribuiu 9 centavos por cota como rendimento referente ao mês de junho. O pagamento ocorreu no dia 5 de julho de 2024. Então aqui, galera, eu vou pegar o exemplo de abril aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, porque aí dá para ficar pertinho. E aí eu mostro como que funciona aqui. Então aqui, a receita do fundo foi 147 mil, beleza? Então, sabido disso, os proventos, juros e correção monetária deram 17 milhões e 43 mil. Dentro desses 17 milhões e 43 mil, 12 milhões 868 foram de CRIs. Debenture ele não investiu, então ele não ganha nada em debentures. FDIC 221 mil. Fundo imobiliário ele teve 3 milhões 212 e de SPE 741.312 reais. Isso, galera, é do mês de maio. Por que eu quis falar? O mês de maio não, perdão, mês de abril. Por que eu quis falar do mês de abril? Porque é mais próximo aqui para não ficar muito assim, ó. Por exemplo, se eu falo do mês de junho, talvez aí na televisão ia ficar mais apertado, né? E não ia dar para ver, ia ficar muito pequeno, né? Mas aqui já dá para ter uma noção boa, né? De como que se analisa. E outra coisa, galera. Quando vamos ler a DRE, tudo que está em parênteses, por exemplo aqui, não foi ganho, foi perda, né? Como aqui, despesas, tá vendo? Tá entre parênteses, porque ele não ganhou, ele perdeu.
né? Saiu do fundo. É tudo aquilo que sai do fundo fica em parênteses. Então aqui o que importa para a gente de fato é tudo isso, que a gente sabe quanto que está rendendo cada coisa, né, que ele investe. E aqui, resultado passivo de distribuição. Tirando as despesas com tudo que ele gerou, sobrou um total de 16.577.000. E ele teve uma distribuição de 14.824.000, ou seja, aproximadamente aí 1.900.000 ele teve de reserva, ele guardou esse dinheiro, né, galera? O que é muito bom, que mostra que o fundo é um fundo saudável, né, galera? Então aqui a gente consegue ver, nos últimos 12 meses, ele gerou 148.630.000. Porém, ele entregou 146.707.000. Então ele tem uma gordurinha aí, né, galera? Então é bem tranquilo. E aqui a gente consegue ver justamente o que eu estava falando, o resultado acumulado, né? Aqui, ó. Resultado acumulado a distribuir, que é quanto ele guardou, né, galera? E aqui, no caso do mês de maio, ele tem 1 centavo, 2.852.000, e no mês de junho também 2.469.000, o que gera 1 centavo por cota. Então, se algum mês ele gerar menos e tiver que distribuir mais, ele pode pegar essa reserva aqui, galera, tá? O que é muito bom. Então, a alocação por ativo, ele tem 58% do seu portfólio em CRI, 35% aproximadamente em fundo imobiliário, 4% em SPE, 1,4% em FDIC e 0,3% em ação. Aqui são duas estratégias, né? Aliás, dois indexadores, o IPCA e o CDI. Aqui são duas estratégias que ele tem, galera. Alocação por estratégia e ativos alvos. O que é isso? Ele tem 32% aproximadamente no valor. O que é isso? É o que ele recebe renda, proventos, lucro. Então ele vai recebendo desse valor. Aliás, perdão, esse valor é o que ele pode vender. Por exemplo, ele compra barato e vende mais caro, né? E a renda é daquilo que entra para ele, como proventos, os juros dos CRIs e tudo mais. O patrimônio, a evolução líquida do patrimônio, né? A gente pode ver aqui que em 2024, no começo do ano, em janeiro, era de R$ 9,33, porém esse valor vem sendo diminuído, né, galera? Então, a cota desse fundo vem caindo. É um ponto de atenção, né? Para a gente estar sempre esperto. Aqui as últimas movimentações, os CRIs que ele adquiriu, né? E os FIIs que ele adquiriu também, tá, galera? Aqui é a estratégia renda e valor. É importante saber que ele tem duas estratégias, então recapitulando. A estratégia renda é aquilo que entra para ele, como proventos de fundos imobiliários, ou os juros dos CRIs e tal. O valor é aquilo que ele compra barato e vende mais caro, tá? Então ele faz essas duas estratégias. Tem mais uma SPE aqui que eu esqueci de falar. Aqui é a rentabilidade, né? A gente consegue ver que vem gerando desde 2023, em julho, ele vem aumentando, né? Gerando mais cotas. Vem crescendo o seu patrimônio líquido, teve um crescimento absurdo aí, dá para ver aqui também. Dividendos totais distribuídos, dá para ver que ele vem crescendo, né? Vem entregando mais. Dividendos em porcentagem ao mês vem diminuindo um pouco, mas vem diminuindo. Ganho de capital, lembra o que eu falei, galera? Entre parênteses é perda. Sem nada é o lucro. Então aqui em ganho de capital ele mais perdeu do que ele ganhou, galera.
Então a gente tem que estar prestando atenção nisso, é um ponto de atenção. O retorno total ao mês, a mesma coisa, e o retorno acumulado também vem caindo, né, galera? E ele vem diminuindo a sua exposição aí, a sua porcentagem, aliás, ao IPCA, tá? Ao ano. E aqui, galera, são as suas garantias, né? De cada CRI, a gente pode ver que são, como ele tem muitos CRIs, né? Muitos devedores, então são várias garantias. O que é um ponto positivo no fundo, porque ele não fica na dívida. No caso daquele CRI que não pagou, ele pode exercer a garantia que equivale a 137% a mais do valor da dívida, né? O que é um ponto super positivo, na minha opinião, profundo, tá, galera? Então, sobre o VGHF11 é isso. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Para quem ficou até o final do vídeo, digita para mim aí nos comentários se você tem o VGHF11 e o porquê você comprou ele, beleza? Fui!